coisa boa vocês por aqui de novo. Nós vamos então para mais um chimarrão com a Flávia. E o tema de hoje é as 10 coisas que eu não gosto em Luxemburgo. 10 coisas que fazem eu gostar menos de Luxemburgo. Só deixando claro que a minha opinião aqui, tá? Vocês podem discordar de mim, fiquem à vontade. Mas eu queria falar um pouquinho para vocês dessas 10 coisas para mostrar também que, assim como o Brasil, nem tudo é perfeito, né? Para quem não sabe, tem um vídeo aqui no canal das 10 coisas que eu amo em Luxemburgo, então se não assistiu ainda, depois de assistir esse, corre lá para assistir. Eu vou deixar o link aqui em cima também para facilitar um pouquinho. Vamos lá então para a primeira coisa que eu não gosto aqui de Luxemburgo. Vocês vão perceber que muitas das coisas que eu gosto em Luxemburgo tem o lado negativo. Por exemplo, a primeira coisa é o transporte. O que acontece? O transporte aqui é gratuito. Perfeito. Porém, o transporte aqui também é muito, como eu posso dizer, complicado, porque muitas vezes tá em obra. Eu sei que isso é por um bom motivo, mas isso acaba atrapalhando muito o dia a dia das pessoas. Isso que eu não tô trabalhando, tá, gente? Se eu tivesse, por exemplo, morando em Este, trabalhando em Luxemburgo, seria muito mais caótico para mim, com certeza. Então, essa é uma grande reclamação de muitas pessoas daqui e é uma reclamação minha também. O transporte aqui é bem complicado, assim. Os ônibus aqui em Este sempre atrasam. Direto tem trem cancelado para Luxemburgo ou o trem tá com algum problema e para no meio do nada. Essas são coisinhas assim que com o tempo vai desgastando muito, sabe? Se tu vem pra cá só pra turistar, por exemplo, nossa, perfeito, né? Transporte público gratuito, melhor coisa que tem. Mas daí quando tu mora aqui de verdade, tu percebe que não é tão legal assim. Vou dizer uma coisa, eu pensava assim, já que é gratuito, não dá pra reclamar, né, que é ruim. Mas quando o transporte aqui era pago ainda já era assim ruim. Ou seja, não é porque é de graça, gente, é porque realmente o negócio é complicado. Isso que é um país pequeno, né? Então eu acho que isso é algo que poderia sim melhorar. A segunda coisa que faz eu gostar um pouco menos do país é que aqui fecha tudo muito cedo. Eu sei, gente, que é algo cultural do país e que na verdade quem tem que se adaptar ou não somos nós, mas não deixa de ser uma reclamação minha. Aqui fecha tudo muito cedo. Supermercado fecha às 8, sexta-feira alguns fecham às 9 da noite. Shopping também fecha tudo às 8, no sábado fecha às 7 da noite os shoppings e no domingo não abre shopping e os supermercados fecham à 1 da tarde no domingo, salvo algumas exceções que fecham às 6, 7 da noite. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de sair, de ir em shopping, eu gosto de fazer mercado à noite. Eu acho que para quem trabalha o dia inteiro, ter essa opção de ir ao mercado de noite facilitaria muito a vida, sabe? E daí fica muito corrido a vida, assim. Eu acho que isso eles poderiam também, talvez, seria um sonho meu, mas isso poderia melhorar aqui também. A terceira coisa que faz com que eu goste menos de Luxemburgo e é algo que não tenho o que fazer a respeito é que aqui no país não tem praia. Talvez muitas pessoas nem saibam disso, né? Mas não tem praia. A praia mais próxima daqui fica na Bélgica, é cerca de 3 horas e meia de carro. Então, eu que gosto muito de praia, pra mim isso é algo ruim de Luxemburgo. Até tem lagos e tal que tu pode ir, mas pra mim não é a mesma coisa. É óbvio que quebra um galho, mas não é a mesma coisa. E além disso, fica no norte do país e eu moro no sul. Então fica um pouco mais complicado, ainda mais que a gente não tem carro ainda. Tem que pegar ônibus, trem, e normalmente a gente só pode ir no final de semana, né? E aí final de semana funciona pior ainda o transporte público. Então, acaba que a gente acaba ficando sem vontade de ir, sabe? A mesma coisa para ir para as trilhas e tal. Daí a gente acaba não indo, né? E o que é ruim, porque a gente quer aproveitar o país. A quarta coisa da minha listinha de coisas não tão legais de Luxemburgo é algo que as pessoas reclamam muito também, é o aluguel e a compra de imóveis. O aluguel aqui no país é muito elevado. Eu sei que o governo dá alguns benefícios para ajudar a diminuir o valor do aluguel, né? Que eu acho ótimo, mas não faz com que a gente esqueça que sim, o aluguel aqui é muito caro. O aluguel fora de Luxemburgo Vila
varia para um casal em torno de pelo menos 1.000 euros para um T0, olha, com as ideias de Portugal ainda, um kitnet, e daí vai, né, o infinito, ao infinito e além, mas assim, a média é 1.400 euros com as charges, fora de Luxemburgo, tá, gente? Luxemburgo Vila. Em Luxemburgo Vila, aí os valores sobem muito para te conseguir alugar, eu acho que algo com, tipo, um quarto deve estar em torno de 1.600 com charges, 1.800. Então, tudo isso para dizer que é caro o aluguel aqui. Para comprar uma casa aqui também é caríssimo. Para comprar uma casa aqui em Eschen, um apartamento que seja, tu não consegue comprar por menos de 500 mil euros. E algo melhor centralizado ou com mais quartos já vai lá para 1 milhão, né? Então é bem complicado e chega a beirar o ridículo, porque aí tu vai ali pra França, que é fronteira, né, com Luxemburgo, e tu consegue comprar um apartamento, sei lá, com 3 quartos por 500 mil, por menos que isso até. Então a gente fica, né, meio assim, gente, como assim, né? Como assim? O pessoal que tem cidadania luxemburguesa ainda consegue morar fora de Luxemburgo, que também é muito mais barato o aluguel, e às vezes vale muito a pena, assim. Tem muita gente que mora fora de Luxemburgo e trabalha em Luxemburgo, porque é realmente tudo muito perto, né? Eu e Maurício, como a gente não tem cidadania luxemburguesa, a gente não pode fazer isso. Mas então, esse é um fator também que a gente não gosta muito daqui. O quinto motivo, que também era um dos motivos do porquê eu gosto de Luxemburgo, também é um dos que eu não gosto, porque como o país é um país trilingüe, isso dificulta bastante para conseguir emprego aqui, quem é de fora, porque normalmente, assim, boa parte das vagas eles pedem que a pessoa fale pelo menos 2 línguas oficiais. Então, pelo menos o francês e o alemão, ou o francês luxemburguês, ainda mais se forem estabelecimentos públicos, sabe, que lidam muito com pessoas. Então, isso acaba dificultando muito para quem vem para cá, assim, e só tem, por exemplo, o francês, ou muita gente tem só o inglês, né? E chega aqui e acaba enfrentando esse problema, que é um problema gigante. Eu entendo também que o país é um país que fala essas línguas, né? Então quem vem pra cá tem que se adaptar, mas não deixa de ser uma dificuldade para quem chega aqui, né? O sexto item da minha listinha é um item um pouco polêmico. Eu vou até tomar um chimarrão aqui pra dar uma, né? Uma pausa dramática. É um item que... Bom, vamos lá. É algo que também tá no item das coisas que eu gosto, que é a ADEM, que é um órgão que ajuda a procurar emprego. Porém, tem uma coisa que é bem complicada, que eu tenho sentido e que teve até recentemente uma influencer brasileira daqui, que é a Aline Dutti, ela enfrentou isso também, ela comentou a respeito, que é um pouco assim, os tratamentos diferentes que os funcionários da DEM dão para as pessoas. Principalmente quando uma pessoa tem cidadania luxemburguesa e quando não tem. Eu vou dar um exemplo, tentar dar um exemplo básico. Por exemplo, tem uma escola de idiomas aqui chamada INL e o ADEM, e eu acho que essa deve ser uma das melhores escolas de idiomas daqui, tá? Quando eu fui na ADEM para pedir um cupom de desconto para fazer o curso de idiomas, eles me deram o cupom, mas no cupom estava escrito: este cupom não vale para o INL. Aí eu fiquei, poxa vida, né? O pessoal fala super bem desse INL e tal. Aí uma amiga minha que tem a cidadania luxemburguesa e foi fazer, né, a mesma coisa no DEM, solicitou, ela podia fazer o curso no INL. Então, isso é algo um pouco estranho, né, de que às vezes pode, às vezes não pode, ou então, por exemplo, um agente da DEM fala uma coisa pra mim, mas daí o outro fala outra coisa pra minha amiga, eles não conseguem chegar num acordo, sabe? Falar sempre a mesma coisa pra todo mundo. Isso acontecia muito em Portugal também, a gente brincava que se tu fosse em um lugar e perguntasse uma coisa pro funcionário e não fosse o que tu queria, volta no outro dia e pergunta de novo, porque pode ser que o outro te ajude mais, sabe? Mas é algo que eu não acho legal, né? De certa forma, é uma forma de discriminação, né? Com quem não tem a cidadania. O caso da Aline até, ela, quem quiser acompanhar ela lá no Instagram, é a Aline Dutti, ela falou tudo, contou tudo. No fim, depois dela brigar muito, porque eles não queriam dar 2 bons pra ela, ela conseguiu, inclusive, fazer no INL.
Então, para vocês verem que realmente, né, eles ajudam como eles querem. Mas, então, isso é uma das coisas que me incomoda um pouquinho aqui também. Já que eu tô falando sobre isso, né, sobre ser imigrante e não ter a cidadania, no meu caso, nós viemos aqui para Luxemburgo por causa do Maurício, ele conseguiu um emprego muito bom aqui e a gente resolveu então migrar de Portugal para cá. Mas o que acontece? Eu aqui no momento não tenho autorização para trabalhar, eu tenho somente autorização para morar. Então, essa é a sétima coisa que eu não gosto aqui de Luxemburgo, porque pra mim não faz sentido nenhum eles deixarem eu morar aqui se eu não vou poder trabalhar, né? Lá em Portugal era a mesma coisa, o Maurício tinha o visto de trabalho e eu, como sendo o cônjuge dele, eu tinha direito também a trabalhar, né, gente? Até porque, meio óbvio que os dois precisam trabalhar. Então, e aqui não, o meu documento diz ali que eu não posso trabalhar. Não quer dizer que eu nunca vou poder trabalhar aqui, tá? Inclusive, eu me aplico a vagas de emprego, só que para eu conseguir trabalhar aqui, eu preciso que a empresa tenha aplicado a vaga no site da ADEM, que é aquela empresa de empregos, né? Por pelo menos 3 semanas, não tenham conseguido contratar ninguém, aí sim eles podem me contratar. Daí eu tenho que mudar o meu visto para um visto de trabalho também. Então, vocês veem a complicação nisso? Porque a empresa tem que querer muito me contratar, né? Porque esperar 3 semanas e aí acaba que fica bem complicado de conseguir emprego, né? Então eu acho que isso é algo bem importante, assim, pra te saber se tu tá vindo pra cá ou pensa em vir pra cá sem a cidadania, tem essa complicação, tá? Tem algumas exceções que tem o Blue Card, eu acho que chama, que são vistos de pessoas que ganham melhor e aí sim a pessoa, o cônjuge pode trabalhar, tá? A gente infelizmente ainda não tá nessa categoria, mas quem sabe, né, um dia. Essa é a sétima coisa que faz com que eu goste menos de Luxemburgo. A gente achou que ia ser um pouquinho mais simples, mas não é. Agora que a gente já tá morando aqui há 1 ano e a gente trocou o nosso documento, agora ele tem validade de 3 anos, a empresa ela pode anunciar a vaga na DEM e não precisa mais esperar as 3 semanas para me contratar. Mas ainda assim ela tem que fazer todo o processo de solicitar o meu visto. O que eu acredito que acaba também refutando assim algumas empresas, porque para eles vai ser mais complexo do que contratar uma pessoa que já é nativa daqui, né? Mas tudo bem, né? Um dia de cada vez. Já falando das dificuldades de trabalhar aqui, eu vou entrar no 8º item das coisas que eu não gosto em Luxemburgo, que é um item bem específico para mim e para as pessoas que são da área de saúde. Para validar o diploma aqui, quem é da área da saúde, é um processo lento e bem cansativo e chato. Porque, tudo bem, a taxa ali é 75 euros, se eu não me engano, para validar o diploma. Só que tu tem que fazer toda a tradução dos documentos para o inglês ou para o francês, né? Tradução de certificado, do diploma, de outros diplomas que tu tenhas, de histórico escolar, né? Todas aquelas certidões que a gente já sabe que tem que fazer para isso, tem que enviar pro órgão, né, responsável. E aí depois eles me mandaram um e-mail solicitando que eu preenchesse uma tabela enorme falando de todas as disciplinas que eu tive, fazendo uma comparação, colocando as horas de cada disciplina. É um processo bem exaustivo, assim. Aí, além disso, eu ainda tive que mandar para o La Salle esse documento para que o La Salle aprove o que eu escrevi. Depois o La Salle vai ter que mandar para o órgão responsável da fisioterapia lá no Brasil, no Rio Grande do Sul, acho mais especificamente. Esse órgão vai ter que ter alguém lá que leia aquilo que está em inglês, assine dizendo que está tudo certo e me envie de volta, para depois eu enviar para eles. Eu tô falando tudo isso porque eu tô passando por isso agora, tá, gente? Para depois eu enviar para eles de volta e aí eu nem sei o que vai acontecer depois, tá? Eu sei que pode ser que eles aceitem de primeira, pode ser que eu tenha que fazer um estágio de 6 meses, que eu acho que até seria bem legal ter essa experiência, e eles podem negar também, né? Então eu tô aqui esperando e eu acho que isso é algo que é bem complicado, assim, para quem é da área da saúde. Eu sei que não é só aqui em Luxemburgo, a maioria dos países, na verdade, é bem complicado. Eu acho que Portugal, por ser um país que tem um tratado de amizade com o Brasil, é um país mais fácil.
Mas é isso, né, gente? Eu tô esperando ainda o La Salle me retornar, o coordenador ainda não me respondeu o e-mail, eu vou tentar ligar pra ele essa semana. E é isso, essa dificuldade de validar o diploma aqui é algo que me pegou um pouco, assim. E é como eu falei lá no outro tópico, né, no outro item que eu não gosto em Luxemburgo. Eu tenho que ter pelo menos o B2, tá, gente? Mas a maioria das vagas que eu vejo aqui para fisioterapeuta tem que saber francês, luxemburguês e alemão. Então, vocês estão entendendo, né, o nível de dificuldade que tá. Mas a gente vai indo, né? A gente vai indo um dia de cada vez. Mas isso responde um pouco as perguntas de vocês pra mim. Flávia, tá trabalhando com fisioterapia aí? Como é que é e tal? É assim, gente, tá? Eu não sei como que são as outras áreas. Se eu não me engano, a arquitetura, por exemplo, que eu tenho várias amigas aqui que são arquitetas, é um pouco mais fácil de validar. Pelo que eu entendi, as gurias só mandaram ali, eles aceitaram e já foi isso. Mas também tem essa questão do idioma, né? Então, eu não sei, mas falando pela fisioterapia, foi dessa forma. O nono item da lista das coisas que eu não gosto em Luxemburgo é que eles têm um amor muito grande por papel. Apesar de eles serem um país que defende muito, né, as causas ecológicas, etc., eles adoram mandar uma carta. Para tudo eles mandam carta, gente. É impressionante. A gente até comprou uma impressora, vocês devem ter visto já no tour da casa, de tanta carta que a gente tem que mandar. Para vocês terem uma ideia, o Maurício baixou o aplicativo da CNS, que é o órgão de saúde daqui, e para ele se cadastrar no aplicativo, eles mandaram uma carta para ele com a senha. Ou seja, né? Não faz muito sentido. Mas eles estão tentando melhorar, assim, dá pra ver que tá tendo uma evolução e tal. Algumas coisas você já consegue fazer por e-mail e online, mas ainda tá, assim, bem atrasado. E outra coisa, eu recebo muita revistinha, muito jornal pelo correio, que, tipo, não tinha necessidade nenhuma, sabe? Então, eu acho que isso é algo que o país ainda tem a melhorar. A 10ª e última coisa, lembrando que não é por ordem de pior para menos pior, tá? Eu só fui colocando aqui. E a 10ª coisa é: não tem Uber aqui. Só tem táxi. E o táxi é muito, muito, muito caro. Então acaba que a gente não pega nunca táxi, porque realmente é exorbitante o valor. E é algo que a gente tem sentido bastante falta, assim, principalmente por causa do transporte, como eu já comentei, né? Que à noite, por exemplo, se a gente vai para Luxemburgo e quer voltar um pouco mais tarde, não tem como, sabe? Porque, sei lá, depois da meia-noite não tem trem, só volta a ter trem às 4 da manhã. Então, um Uber seria bem bom pra gente, né? E no caso aqui não tem. Eles estão com um projeto também de criar um Uber luxemburguês, mas não sei quanto tempo vai demorar isso. Mas acho legal deles estarem se preocupando com isso, né? E outra coisa também é que não tem, mentira, tem aplicativo de comida, tá? Tem, só que os aplicativos de comida que tem aqui são muito fraquinhos, gente. Nossa, muito fraquinhos. Tem poucos restaurantes. Aí tu abre, todos têm os mesmos restaurantes. Fecha tudo muito cedo. Sei lá, tu consegue pedir comida até a meia-noite, 11 horas no máximo. Então, isso também é um pouco triste, assim, porque eu e o Maurício, a gente é muito noturno, né? E a gente ainda não tá adaptado à cultura daqui de dormir cedo, né? De se recolher mais cedo. Então isso é um item que para nós incomoda um pouco. Tem um aplicativo que saiu recentemente chamado Gust, que é um dos que a gente tem mais gostado, assim, mas também ele tá evoluindo, sabe? Tá melhorando. Eu acho que tem uma boa chance, assim, de dar certo. Eu espero que dê certo. E daí também acho que já vai melhorar um pouco a situação, né? Mas a entrega também normalmente é super cara, então, complicado. Eu tô me sentindo uma chata reclamona depois de fazer esses 10 itens do que eu não gosto em Luxemburgo, mas eu achei que era extremamente necessário falar pra vocês também disso tudo que acontece aqui, pra vocês verem que nenhum lugar é perfeito, gente. O que acontece é que a gente, cada pessoa tem que ver se aquele lugar é bom ou não pra ela, né? Se vale a pena se adaptar à cultura diferente da dela, né? Se os prós são maiores do que os contras. Eu acho que isso tudo é uma questão de tempo também, né, e de paciência.
Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu tem algum amigo que tem interesse em saber um pouco mais sobre Luxemburgo, não te esquece de compartilhar esse vídeo com ele. Se tu gostou dessas informações, curte aqui. Comenta se tem alguma dúvida ou realmente algum comentário a respeito de algo do que eu disse. Se tu concorda, se tu discorda, se tu sabe de mais alguma coisa que não é tão legal daqui. E se tu não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita esse momento para te inscrever. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.